Oi, pessoal. Então, vamos continuar o nosso trabalho de correção e revisão do módulo 13. Agora com a questão de número 181, que tem o seguinte enunciado. Apesar de a adoção do princípio republicano traduzir o caráter laico do Estado brasileiro, ainda assim a Constituição de 1988, em virtude de seu apego aos direitos fundamentais do cidadão, não deixou de dar atenção à importância que o elemento religioso tem na sociedade. Considerando a disciplina constitucional acerca do assunto, aponte entre as hipóteses abaixo a única opção incorreta. O Estado republicano é um Estado laico porque não pode ter religião oficial, todas as religiões terão um tratamento igualitário perante o Estado e por parte dele. Letra A. É vedado o ensino religioso como disciplina de matrícula obrigatória nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Correto. Isso ia ofender, né, o Estado laico. Letra B. Constitui vedação constitucional de caráter federativo o estabelecimento de aliança entre as unidades da federação e igrejas, inclusive representantes destas, sendo passível na forma da lei a colaboração de interesse público, está no artigo 19, inciso 1 da Constituição. Correto. Letra C. A alegação de imperativo de consciência em virtude de crença religiosa não pode ser feita por quem, não sendo mulher ou eclesiástico, pretender em tempo de paz se eximir do alistamento militar. Isso está errado. A alegação de imperativo de consciência em virtude de crença religiosa não pode ser feita, ela pode ser feita sim. Você vai perceber isso fazendo uma análise do artigo 5º, inciso 8º, com o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição, como a gente fez durante o curso teórico. Letra D. O cidadão poderá ser privado de seus direitos por motivo de crença religiosa se invocar para eximir-se da obrigação legal de todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa na forma da lei. Não, o cidadão não poderá ser privado, né? Letra D, a letra D, poderá ser privado se ele se recusar a cumprir prestação alternativa, né, ou a obrigação legal. Ele poderá ser privado, está previsto no artigo 15 da Constituição, inciso 4. Artigo 15, inciso 4. É um caso de suspensão dos direitos políticos. Letra E. É assegurada a proteção e assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva, não podendo a lei, em virtude do livre exercício dos cultos religiosos e da inviolabilidade da liberdade de crença, estabelecer restrições àquela prestação. Então, a opção, a única incorreta, realmente é a letra C. Bom, 181, letra C. 182. Supondo que as proposições abaixo constassem do texto de uma Constituição Estadual, aponte a única opção que seria compatível com os limites impostos pela Constituição de 88 à autonomia constitucional dos Estados-membros. Na verdade, o que ele está pedindo aqui para você, né, em essência, nada mais é do que uma aplicação do princípio da simetria, né? Então, ele está pedindo a única opção em que seria compatível, que a Constituição Estadual pode fazer. Letra A. No primeiro ano da legislatura, a Assembleia Legislativa reunir-se-á em sessões preparatórias para a posse de seus membros na eleição da respectiva mesa para mandato de 2 anos, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Não é permitida a reeleição para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Na mesma legislatura é possível a reeleição para mesa diretora imediatamente subsequente. Você acabou de ver isso semana passada. Por exemplo, o José Sarney era presidente do Senado, né? Ele se reelegeu, o senador nem se reelegeu, ele continuou cumprindo o mandato dele, e ele, no início dessa sessão preparatória, 1º de fevereiro, ele se reelegeu presidente do Senado, mas como é para a legislatura, para uma nova legislatura, aí então isso é possível. Ele não poderá se reeleger novamente daqui a 2 anos para presidir a mesa diretora do Senado, porque aí está dentro da mesma legislatura essa interpretação correta que se faz do artigo 57, parágrafo 4º da Constituição. Letra B. O governador do Estado, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos de exercício de suas funções. Ele pode sim, eu já expliquei aqui, que os parágrafos 3º e 4º do artigo 86 da Constituição da República não se aplicam simetricamente
ao governador do Estado, na Constituição Estadual. Teve uma ADIM do Rio de Janeiro, acho que foi a ADIM 2122, que o Supremo declarou esses parágrafos inconstitucionais na Constituição do Estado. A gente até falou sobre isso quando corrigiu uma outra questão. Letra C. O Ministério Público Estadual formará a lista tríplice entre integrantes da carreira da lei respectiva para a escolha de procurador-geral, que será nomeado pelo governador do Estado após a aprovação pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, mandato de 2 anos, permitido uma recondução. Isso também não acorda com a simetria na escolha do chefe do Ministério Público da União. Letra D. A não execução da programação orçamentária decorrente de emendas parlamentares constitui crime de responsabilidade. Não pode a Constituição Estadual criar crime de responsabilidade. Não tem competência para legislar sobre isso o Estado, mesmo na sua Constituição. E letra E, são de iniciativa privativa do governador do Estado as leis que dispõem sobre matéria tributária, se não são de iniciativa do presidente, não podem ser de iniciativa do governador do Estado. A única opção correta, portanto, que é acordante com o princípio da simetria, é mesmo a opção A. Questão 183. Entre as opções abaixo, assinale a única assertiva compatível com o princípio da separação dos poderes inscrito na Constituição Federal. Letra A. Ao Poder Legislativo é conferida a atribuição de sustar os atos normativos do Poder Executivo, podendo, inclusive, essa função fiscalizadora recair sobre decretos que não exorbitem da função regulamentar. Quer dizer, quem leu o artigo 49, inciso 5, sabe que essa opção está errada, né? Não merece nem comentário. Só pegar o artigo 49, inciso 5, comparar com esse texto. Letra B. A Constituição do Estado-membro pode atribuir competência ao governador para dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade, se tal decreto revogar lei anterior em sentido contrário. Na verdade, ele está aplicando simetricamente o artigo 84, inciso 6, em que diz respeito às hipóteses de decreto regulamentador por parte do presidente da República ao governador do Estado, hipótese perfeitamente simétrica e aplicável, e essa é a opção correta, letra B. Letra C. Ao Poder Legislativo é facultado conceder, mediante lei, autorização genérica ao chefe do Poder Executivo para dispor, segundo o juízo de conveniência deste, dos bens móveis e imóveis da respectiva unidade da Federação, se individualizar no texto legal os bens públicos objeto de autorização. A gente ia ter uma monarquia, né? A gente não teria mais uma república. Completo absurdo isso. Letra D. Lei cujo projeto tenha sido de iniciativa parlamentar pode prever eleições diretas com participação da comunidade escolar para os cargos de direção de instituições públicas de ensino. Essa iniciativa pertence ao presidente da República. Só pegar o artigo 61, parágrafo 1º. Está errado também. Letra E. O Poder Legislativo está autorizado a aprovar lei em cujos dispositivos se declarem nula e de nenhuma eficácia por serem inconstitucionais outras leis de sua autoria. Não, essa declaração de inconstitucionalidade cabe ao Judiciário no direito brasileiro. Então, a opção B de bola é a única opção correta na questão de número 183, gente. 183. Agora vamos para a questão 184. Assinar abaixo a única hipótese em que estão atendidas as normas básicas do processo legislativo fixado na Constituição Federal. Letra A. Desde que não impliquem aumento de despesa previstas em emendas parlamentares a projetos de lei sobre a organização de serviços administrativos do Poder Judiciário, podem dispor sobre matéria diversa daquela que é objeto da proposta inicial. Isso fere o artigo 63. Né? Letra B. Podem as leis orgânicas dos municípios estabelecer que a competência para iniciar o processo legislativo é como regra do chefe do Poder Executivo Municipal, e apenas com uma exceção da Câmara Municipal. Quer dizer, isso é uma violação crassa da simetria e da independência e harmonia das funções do Estado, seria uma invasão à função legiferante, né? Então não merece nem comentários, essa opção está claramente errada. Letra C. É de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Estadual, lei que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado. Não, ao contrário. Né? Essa iniciativa do Procurador-Geral de Justiça do Estado. Pelo menos em concorrência com o governador do Estado, para a gente aplicar simetricamente o artigo 128, parágrafo 5º, e o 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D da Constituição da República no âmbito estadual. Uma iniciativa que pelo menos vai pertencer aos dois, e não apenas ao chefe do Executivo do Estado. Como pertence aos dois, ao Procurador-Geral da República e ao Presidente da República, no âmbito da Constituição Federal, nesses dispositivos que eu acabei de citar. Letra C.
os subsídios de governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, que, ao concluir a votação, enviará o respectivo projeto para sanção ou veto do chefe do Poder Executivo Estadual. Perfeito. Isso guarda perfeita simetria, né, artigo 28. E a letra E. Podem as constituições estaduais estabelecer exigência de lei complementar para matérias que, segundo a Constituição Federal, são disciplinadas por lei ordinária, cujo projeto seja de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Evidentemente que isso fere crassamente a simetria, fere evidentemente a simetria aplicada ao processo legislativo da União nos Estados. Portanto, a única opção cabível na questão 184 é realmente a opção C. Vamos para a questão 185, que tem o seguinte enunciado. No âmbito do Distrito Federal, a criação e a extinção de regiões administrativas far-se-ão. Uma questão muito específica do Distrito Federal, aqui ou você conhecia essa regrinha ou não conhecia, e como prova para procurador do Distrito Federal, natural que você tinha que estudar isso especificamente. A opção correta é a letra C, por lei de iniciativa privativa do governador do Distrito Federal, 185, letra C, sem maiores comentários. Questão 186. Quanto ao regime dos direitos e garantias e deveres fundamentais consagrados na Constituição de 88, é correto afirmar que: letra A. Os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição Federal não poderão ser objeto de restrição ou suspensão, salvo na vigência de estado de defesa ou estado de sítio. Não poderão ser objeto de restrição ou suspensão, mesmo na vigência de estado de defesa, estado de sítio. As garantias fundamentais expressos na Constituição não podem ser objeto de restrição ou suspensão, salvo na... Questãozinha capciosa essa, né? Letra B. Vamos ver a letra B. Emenda à Constituição não pode abolir o dever fundamental de votar. Emenda à Constituição não pode abolir o dever fundamental. Não, pode tornar o voto facultativo. A emenda constitucional pode tornar o voto facultativo sem problema nenhum. O voto, ele é petrificado, ele tem que ser direto, secreto, periódico e obrigatório. Agora, obrigatório não. O voto direto, secreto, periódico e obrigatório. O voto tem que ser obrigatório. Abolir o dever de votar, tornar o voto facultativo. Não, a Constituição, uma emenda constitucional pode sim, alterar o artigo 14 e estabelecer que o voto é facultativo para todos, inclusive analfabetos. O que ela não pode é ferir os atributos petrificados do voto. Voto direto, secreto, periódico e universal. Quer dizer, estou fazendo confusão. O voto não é obrigatório, não é atributo petrificado do voto que o voto seja obrigatório para os maiores de 18, menores de 60 anos, civilmente capazes e alfabetizados. Se tiver uma emenda do artigo 14 tornando o voto facultativo, isso é perfeitamente possível. Eu estou encasquetada com a letra A, mas vamos para a letra C. Os direitos individuais estão garantidos contra o poder de emenda, mas não contra o poder de revisão constitucional. Não, emenda ou revisão protegem direitos individuais, são cláusulas pétreas para qualquer tipo de modificação. Letra B. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal têm aplicabilidade imediata, o que significa dizer que são assegurados materialmente, independentemente de qualquer prestação positiva por parte dos poderes públicos. Os poderes públicos têm que atuar para garantir os direitos de prestação, têm que se mexer, enfim. Letra E. A reprodução em emenda constitucional de direito constante em tratado internacional sobre direitos humanos, em que a República Federativa do Brasil seja parte, eleva esse direito no ordenamento jurídico a status constitucional, claro. Então, se você tem um tratado internacional, aí aquele direito é elevado a um status de norma constitucional. Então, a letra A é a correta, né? É estranho isso, porque realmente na vigência de estado de defesa, e sobretudo de estado de sítio, mais estado de sítio do que estado de defesa, você pode ter a suspensão de algumas garantias individuais por serem estados de legalidade extraordinária, previsto principalmente lá no artigo 139, a gente vê isso. Então, a opção correta realmente é a letra A da questão 186. 186, letra A. Não sei porque eu não bati os olhos na letra A, não gostei dela, mas é a opção correta. Valeu, gente. A gente se encontra na próxima aula. Até lá.